Olá, pessoal! Hoje é o primeiro episódio do Bate-Papo com o Chefe. Temos aqui a convidada a doutora Edileide. Ela é chefe da seção de cardiomiopatias do Instituto Dante Pazanese. E vamos começar com o tema amiloidose cardíaca. Seja bem-vinda, doutora Edileide. Para começar, vamos com a pergunta de o que é a amiloidose cardíaca? Olá, Yasmin. Primeiro, obrigada pelo convite. Vamos tentar definir a amiloidose, que não é uma tarefa tão fácil, mas vamos tentar. Então, a gente poderia definir a amiloidose como uma doença em que uma proteína mal formada ou com algum erro genético, ela passa a se tornar insolúvel, não mais circular normalmente no sangue, e sim se agrega com outras proteínas e passa a se depositar em vários tecidos e órgãos, causando danos nesses tecidos e órgãos. Então, a gente tem algumas proteínas, as mais frequentes, outras não, definindo alguns tipos diferentes de amiloidose. Mas é basicamente isso, uma doença de depósito que acontece com depósito progressivo ao longo do tempo e determinando disfunção do órgão e tecido. Certo. E doutora, é considerada uma doença rara? Pois é, no momento ainda é sim considerada uma doença rara, mas acreditamos que isso ocorre porque por um longo tempo nós não diagnosticávamos a amiloidose, por considerarmos ser uma doença de diagnóstico muito difícil, requerer uma biópsia, uma doença realmente acontecendo com a população muito tardiamente, pacientes idosos que não suportariam biópsias e para a qual a gente não teria um tratamento específico. Portanto, a gente passou a não dar importância a fazer diagnóstico de amiloidose e, com isso, a tratarmos mal nossos pacientes. Mas acho que, com o tempo, vamos passar a dizer que não, deixar de considerá-la uma doença rara. Uhum. E quando que a gente pensa na amiloidose cardíaca? Ótima pergunta. Bom, vamos pensar num cenário de uma unidade básica de saúde. Quando um clínico geral deve pensar em amiloidose? O paciente suspeito, a suspeita número 1 seria um paciente idoso, homem preferencialmente, apesar de também acometer as mulheres, mas principalmente um homem com mais de 70 anos de idade e que apresente no seu ecocardiograma um aumento de espessura de parede posterior e de septo, né, de uma forma concêntrica, que poderia ser atribuído à hipertensão ou não. Então, seria homem com mais de 70 anos com HVE no eco e geralmente com eletrocardiograma sem hipertrofia ventricular. Certo, então pensando no médico não cardiologista, esse seria o momento de encaminhar o paciente para o especialista cardiologista. Mas pensando então em nossos colegas cardiologistas, suspeitou da amiloidose, qual o primeiro passo? Qual o primeiro exame pedir? Ótimo. Antes da gente falar, essa é a suspeita número 1, mas temos a amiloidose pode simular várias condições cardíacas, como por exemplo uma estenose aórtica no paciente muito idoso, né? Além disso, um IC com fração de ejeção preservada, uma IC com fração de ejeção reduzida, mesmo a fração de ejeção baixa, mas tipicamente naquele paciente com aumento de espessura de septo e parede posterior e com ventrículo esquerdo não dilatado. E também o paciente com IC, com fração de ejeção preservada, com aumento de espessura ventricular. Então, esses seriam os dados de suspeita. Além disso, quero lembrar a síndrome de túnel do carpo, que é um sinal que deve alertar, principalmente se ela é bilateral, em homem, que geralmente precede esse acometimento por depósito de proteína nesses locais, e geralmente de 5 a 10 anos antes do desenvolvimento da cardiopatia. Bom, estando diante desse paciente com todos essa suspeita, vamos dizer assim, que a gente chama de red flags, a gente deve, primeiro exame que fazemos, um eletrocardiograma. É um exame simples, mas que nos levanta a possibilidade fortemente quando a gente encontra ausência de hipertrofia ventricular. Veja que normalmente os pacientes têm um aumento de espessura no eco e o eletrocardiograma sem HVE. Essa discordância eletroeco sugere fortemente o diagnóstico de amiloidose cardíaca no paciente idoso. É para chamar atenção, né? É para chamar, é levantar a primeira possibilidade e o que a gente quer é fazer o diagnóstico mais precoce possível, lembrar essa discordância eletro e eco
é altamente sugestiva. Então, estamos pensando que o paciente tem uma hipertrofia pela hipertensão, tem um aumento de espessura por hipertensão, mas eu vejo o eletrocardiograma sem aumento de voltagem, QRS, então vejam que já discorda do diagnóstico de um HVE por hipertensão. Além disso, o diagnóstico de hipertrófica, que seria a segunda causa mais comum de aumento de espessura, também geralmente há uma hipertrofia no eletrocardiograma, discordando da amiloidose, que não há. Então, um exame simples, barato, fácil de fazer, pode levantar bastante a possibilidade. Em seguida, o ecocardiograma, que nós já vimos, o aumento de espessura é o mais típico. Em segundo lugar, a não dilatação do ventrículo, o ventrículo esquerdo não dilata. Em terceiro lugar, um espessamento também do septo interatrial. Além disso, um derrame pericárdico associado, um aumento de espessura do ventrículo direito. Então, são todos esses sinais que corroboram o diagnóstico. E se tivermos a possibilidade de fazer um strain eco, o strain é altamente sugestivo de amiloidose, quando ele costuma ser muito reduzido, mas nas paredes médio e basal, mas poupando o ápice, o que nós chamamos de apical sparing, ou a cereja do bolo. Ele costuma ser bem vermelhinho na ponta e rosa em volta. Então, esses seriam achados ecocardiográficos altamente sugestivos de amiloidose. E na sequência, o próximo exame que nós deveríamos fazer quando a gente suspeita de amiloidose, acho que a maioria das pessoas irá falar, na cintilografia com pirofosfato, mas não é. A gente, nesse momento que suspeitou de amiloidose, a gente tem a obrigação de descartar a forma mais grave da amiloidose, que é a forma L, em que a proteína que se deposita é uma proteína originária da medula óssea, né, que é a proteína, é a cadeia leve, né, e que ela quanto mais precocemente diagnosticada, mais o paciente vai se beneficiar do tratamento com o hematologista. Então, qual é o exame que a gente deve pedir na sequência? Fácil de fazer, o exame laboratorial, que seria a eletroforese de proteínas, a imunofixação, né, ou é imunoeletroforese, também chamado assim, tanto no soro como na urina de 24 horas. E, por último, a relação capa-lambda. Esses 4 exames associados, eles têm uma sensibilidade e especificidade de 97%, ou seja, eles praticamente diagnosticam a amiloidose do tipo AL, né, que é a amiloidose que a gente tem que se preocupar em diagnosticar o mais precoce possível, e quem trata é o hematologista. E por último, quando esses exames são negativos, aí a gente recorre a cintilografia com pirofosfato, ou DPD. A gente tem tido alguma dificuldade em fazer o pirofosfato aqui, mas é um exame não invasivo, que quando positivo, grau 2 ou grau 3, ele vai confirmar o diagnóstico para amiloidose por uma outra proteína, essa produzida pelo fígado, que é a transtirretina, né, chamada de ATTR, então, que é a nossa amiloidose, que pode ser, por sua vez, subdividida em mutante ou do tipo wild type, antigamente chamada de senil. Então, essa amiloidose é do nosso encargo. Geralmente, quando presente esta proteína, este depósito, vamos ter uma captação anormal na cintilografia com pirofosfato, grau 2 e 3, grau 2 quando há uma concentração semelhante ao osso e grau 3 superior ao osso. Então, imagina como fica fácil o nosso algoritmo. Faço a suspeita, tenho o red flag, na sequência eu vou fazer o eletro e eco, naturalmente, né, que vão fornecer red flags. Na sequência eu faço exames simples de sangue e urina, né, que são a imunofixação e a relação capa-lambda. E na sequência a cintilografia com pirofosfato. Com esses exames eu posso então fechar já o meu tipo de amiloidose e se eu tenho amiloidose ou não. Por último, o último exame seria, quando eu tenho a cintilografia positiva, eu vou fazer o estudo genético, que normalmente a gente tem a possibilidade de fazer esse estudo, apesar de ser caro, pela indústria farmacêutica que nos paga, nos patrocina esse exame.
Se ele é positivo, fazemos o diagnóstico da amiloidose genética, da mutada. E quando ele é negativo, do wild type. E assim encerra-se o nosso diagnóstico. Quando nós temos os exames de laboratório de urina e o free light positivos, nós então, só nessa circunstância, nós somos obrigados a fazer a biópsia endomiocárdica ou de qualquer outro órgão, para então nos fazer com certeza o diagnóstico de amiloidose AL. Por quê? Porque é possível nós termos esses exames alterados e, na realidade, não ser o amiloidose AL, ser o que a gente chama de uma gamopatia de significado incerto, que é muito comum em idosos e não necessariamente em amiloidose. Então, apenas nessas circunstâncias se impõe o diagnóstico histológico. Certo. Então, pensando aí na amiloidose cardíaca forma ATTR, nós teríamos essas duas variantes, que são elas que nós vamos tentar tratar. Sim. Então, pensando no tratamento, como que seria? Ótimo. Então, vejam que a gente negligenciou o diagnóstico de amiloidose muito tempo porque achávamos que não havia um benefício nenhum, porque não tínhamos drogas específicas. Isso era verdadeiro em termos de tratamento específico até o ano passado, quando surgiu o primeiro estudo com cardiopatia, mostrando benefício significativo de mortalidade e de sobrevida, de qualidade de vida nesses pacientes. Mas, independente do tratamento específico, tem algumas particularidades o tratamento da amiloidose. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a IC por amiloidose se trata diferente de um paciente que tem insuficiência cardíaca que não seja por amiloidose. Diferença brutal, radical. Por quê? Não podemos usar o beta-bloqueador, que todos os pacientes com IC hoje usam beta-bloqueador, porque foi uma droga que impactou em sobrevida desses pacientes. Mas nos amiloidóticos, a gente tem que esquecer essa questão, porque todas as drogas bradicardizantes pioram a evolução do paciente, já que eles dependem fundamentalmente da frequência cardíaca mais elevada para ter um débito adequado. Então, não podemos usar nem o beta-bloqueador, nem qualquer outra droga bradicardizante. Essa é a primeira questão. A segunda questão, e os inibidores de enzima e bloqueadores de receptores de angiotensina, que são também tão úteis na IC não amiloidótica? Na IC amiloidótica, pode não ter benefício nenhum, não tem estudos mostrando benefício, e esses pacientes costumam ter muito desautonomia e hipotensão. Importante. Então, muitas vezes essas drogas não devem ser usadas e causam hipotensão significativa. Então, não são drogas a serem também consideradas na IC amiloidótica. Então, é uma mudança radical. E, por último, o tratamento específico, que agora, né, a partir até da semana passada, que eu considero uma semana histórica, né, porque o Ministério da Saúde aqui no Brasil liberou, comprou a droga que foi desenhada agora, já comprovadamente beneficiou os pacientes com cardiopatia, que é o Tafamidis. Então, nossos pacientes tiveram pela primeira vez, pelo SUS, a condição de adquirirem essa droga e começarem o uso, então, um tratamento específico para a amiloidose. Passamos a usar um tratamento específico para a fibra miocárdia, para o coração. Deixamos de tratar as consequências neurohormonais, como fazemos na insuficiência cardíaca. Passamos a ter um remédio que especificamente atua sobre a doença em si. Então, agora já temos um tratamento. Mas não é uma única droga, já temos medicamentos em estudos que mostraram benefício para polineuropatia, que é um outro fenótipo da amiloidose, além da amiloidose cardíaca, e que estão em estudo também para a doença cardíaca, mas os subestudos da polineuropatia mostraram benefícios enormes para o coração. Ou seja, nós estamos numa era fantástica em termos de, agora temos tratamento específico, agora temos que reconhecer a amiloidose porque temos um tratamento diferenciado para a insuficiência cardíaca. Então, é isso. O Tafamidis é uma medicação que é encontrada facilmente já nas redes de farmácia, se for para comprar?
sim, ela está disponibilizada para venda, mas tem um grande inconveniente, como para o tratamento de todas as doenças raras, é um medicamento de altíssimo custo, né? Então, esse é o inconveniente de toda a terapia específica para doenças consideradas raras. Mas essa é uma esperança que nós temos de que talvez a gente reconheça que não seja realmente uma doença rara e o uso mais frequente, disseminado desse medicamento, talvez venha no futuro a redução de custos, que ainda no momento são bastante limitantes do uso maior desse medicamento. Doutora Edileide, muito obrigada, foi muito esclarecedor. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Até a próxima.